Terceira parte do terceiro volume. Saudações. Eusébio é o meu nome. Como identificar a revelação-chave é o tema da luta que teve o seu início na base Fica Onde Está. Como já disse nos vídeos anteriores e repetidas vezes vou dizendo, o principal objetivo desta luta é restabelecer o amor nas pessoas através da união entre os líderes religiosos, mestres e praticantes das artes marciais. Nesta terceira parte do terceiro volume, pela mesma causa do tema citado, nos remetemos a uma série de questões que podem devolver a nossa identidade e também trazer a importância da autovalorização. Por fim, poderemos ter o caminho aberto para identificar a revelação-chave. Dando início à abordagem da nossa caminhada, tenho 7 questões retóricas. Primeiro, queremos saber qual é a importância da autovalorização. Segundo, gostaria de saber se é possível nos beneficiar de uma bênção quando não sabemos a sua existência na nossa vida. Terceiro, sabia que os profetas ou verdadeiros mensageiros de Deus foram reconhecidos pelos líderes religiosos depois da sua morte? Quarto, sabia que a maior parte dos líderes religiosos nunca conseguiram viver em perfeita harmonia com o Criador Celestial? Quinto, sabia que, em alguns pontos do continente africano, algumas comunidades conseguiam se prevenir com antecedência de alguns fenômenos naturais? Sexto, sabia que os líderes religiosos só se unem quando pretendem eliminar um mensageiro de Deus? Sétimo, sabia que nenhum acontecimento natural já foi previsto pelos falsos profetas que sempre existiram no mundo? Primeiro, dizer que a autovalorização nos permite dar valor à nossa vida. Quando damos valor à nossa vida, também damos valor aonde vivemos, à nossa cultura, tradição e o nosso meio ambiente. Autovalorização não significa ser superior a outra pessoa ou um sinal de egoísmo, mas sim significa amor próprio. E o amor próprio não pode significar a ausência do amor ao próximo. A autovalorização também se familiariza com o autoconhecimento. Por isso o mestre Bruce Lee nos faz lembrar que foi o homem que criou o método, não foi o método que criou o homem. Qual é a importância do autoconhecimento? O autoconhecimento nos permite conhecer a nossa riqueza, habilidades, valores e propósitos. Por fim, o autoconhecimento nos permite saber o que temos de melhor. A ausência de autovalorização faz os líderes religiosos distanciar-se de Deus, porque Deus é amor, e a ausência do amor impossibilita a comunicação direta com o Criador Celestial. A autovalorização permite aos líderes saberem os planos futuros do Criador Celestial para a humanidade. Quando os líderes têm esse poder, facilmente podem preparar o povo para calamidades naturais que possam surgir. Isso pode acontecer quando os líderes viverem em harmonia com o povo e com o Criador Celestial. Os líderes devem ser humildes, porque Deus pode usar uma criança para trazer a solução dos problemas dos líderes, de modo a liderarem bem. Por isso está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a vocês. Versículo 4 diz, procurando não apenas vossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. A transgressão destes princípios impossibilita os líderes religiosos a identificarem a revelação-chave. Isso resulta em escuridão nos líderes religiosos. E é por isso que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, demonstrando o verdadeiro exemplo da humildade. Em alguns pontos do nosso continente, as pessoas viviam em perfeita harmonia com o Criador Celestial, porque as pessoas se amavam, havia autovalorização e amor ao próximo. Isso era muito bom. O mestre Bruce Lee disse, se cada homem ajudasse o seu vizinho, nenhum homem ficaria sem ajuda. Mas o amor entre as pessoas se perdeu por falta de autovalorização. E a culpa é dos líderes religiosos. Toda a nossa riqueza se perdeu.
No lugar de prestar serviços ao Criador Celestial, os líderes religiosos substituíram com desejos carnais e egoístas, separando as pessoas por suas fraquezas. Como prova, no cristianismo, os líderes tentaram matar Enoque, negaram de ajudar Noé a construir a arca. Depois do dilúvio, as pessoas não aprenderam nada. Só existia um homem chamado Abraão em Ur. Por causa da desobediência dos líderes, Deus destruiu a cidade de Ur. Por causa da desobediência dos líderes, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, só salvando Ló e a sua família. Ainda no cristianismo, Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés. O tempo foi passando, mas os líderes religiosos não conseguiram guiar a humanidade através dos 10 mandamentos. Começaram a adorar ídolos e mal interpretavam as escrituras sagradas. Por amor à humanidade, Deus mandou Jesus Cristo. Mas os líderes religiosos o mataram por falsas acusações. O que aconteceu no cristianismo também aconteceu no budismo, no shintoísmo, no confucionismo, taoísmo, islamismo, hinduísmo e todas as crenças religiosas isso aconteceu. Até nas artes marciais, grandes mestres foram perseguidos e mortos, mas cada um de nós é criador do seu próprio destino. Isto é, a mudança de consciência de cada um de nós desempenha um papel muito importante para Deus. Recordar que, quando uma casa se transforma em ruína, ela apodrece. E como o terreno é útil, ela é destruída para se construir uma nova casa. Por isso é importante mantê-la limpa. Mas a minha luta aqui é com os líderes religiosos. E você, líder religioso que está me ouvindo, qual é o seu papel? O que você aprendeu com tudo isso que aconteceu no passado? Qual é a mudança que você pode fazer ao passar toda a sua vida fazendo debates nas televisões ou publicamente nas redes sociais? Debates sobre alguém que disse sou profeta de Deus. Por que é que a vossa vida para quando aparece alguém dizendo que sou mensageiro ou profeta de Deus? O que é que vos preocupa? Se aparece alguém na sociedade dizendo que sou mensageiro de Deus, mas a intenção e as ações desse homem não dignificam o que ele diz que é, qual é a vossa culpa nisso? A vossa preocupação deve ser de fortalecer a vossa amizade com o Criador Celestial, para que através desta amizade possam ajudar as pessoas no caso de certos acontecimentos naturais. Mas todos nós sabemos que os líderes têm medo dos mensageiros de Deus. Isso porque os líderes religiosos não fazem a vontade do Criador Celestial. E também têm medo da crítica, porque não querem mudar. As pessoas devem acordar, as pessoas devem estar prontas para a crítica, porque a crítica é a manifestação do amor do Criador Celestial para a humanidade. Os líderes religiosos devem saber, quando não aparece alguém a criticar o trabalho, Deus não está preocupado com vocês. Os líderes religiosos devem deixar de ter bastante amor pelos bens materiais, porque está escrito no livro do cristianismo, em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O profeta Maomé diz: um pouquinho por dia é melhor que nada. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 3, versículo 27, não deixe de fazer o bem a quem deve fazer, se tiver ao teu alcance ajudar. Isso significa que só podemos mostrar o amor pela pessoa em vida, porque será em vida que ela precisa de nós. Precisa sentir nosso amor em vida, e os líderes devem ser exemplo disso. A união entre os líderes é muito importante, porque pode tornar possível a prática do verdadeiro amor. O mestre Bruce Lee diz: aquele que não sabe que está andando na escuridão, nunca irá procurar a luz. O profeta Maomé diz: as ações devem ser julgadas de acordo com as intenções. Isso significa que, antes de julgarmos, devemos saber a intenção da pessoa. Ou seja, a intenção é a base para julgarmos as ações de uma pessoa. Por isso Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 7, versículo 1, não julguem para que não sejam julgados. E o mestre Confúcio diz, não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. O Buda diz,
Quando você gosta de uma flor, você arranca. Quando você ama uma flor, você a cultiva. Isso quer dizer que o amor nos permite conhecer a raiz da planta que nasce a flor. É por isso que o amor também nos permite saber a real intenção das ações. Logo concluímos que o amor é a base para julgar as ações. Qual é o resultado da ausência de hospitalidade para com os mensageiros de Deus? Quando um mensageiro não é bem recebido, o povo nunca irá sair da escuridão. Os líderes religiosos desempenham um papel muito importante na sociedade. Eles devem saber identificar a revelação-chave. Também saber que não são a fonte da salvação dos fiéis. Os líderes religiosos prestam serviços ao Criador Celestial. E a sua recompensa também vem do Criador. O mestre Bruce Lee disse: o que importa não é o que acontece, mas como reage. Isso significa que o líder deve saber encarar a crítica como manifestação do amor do Criador Celestial. Lembrar que todos nós somos líderes. Cada um é líder da sua própria vida. E todos nós sabemos que a nossa vida tem um Criador. E Ele tem um propósito para a humanidade. Por isso que Ele se preocupa conosco, como qualquer pai também se preocupa com seu filho. Um pai sempre quer o bem para o seu filho e cria condições de investir na boa educação do mesmo. Deus, por amor aos líderes políticos e religiosos, envia um anjo que pode se manifestar na forma de crítica aos líderes. Na política, o anjo pode servir para a intervenção de vários assuntos sociais e políticos. E na religião, o anjo serve para ajudar os líderes a identificar a revelação-chave e vários assuntos divinos. Lembrar que só Deus é quem dá conhecimentos e capacidade de alguém se tornar líder de uma nação. O anjo também ajuda os governantes a manter uma boa governação. Por amor aos líderes, Deus envia um anjo para os ajudar. Nas artes marciais, eu aprendi que quando um professor gosta do seu aluno, corrige-o repetidas vezes, até que o aluno esteja bem tecnicamente, mentalmente e espiritualmente. O anjo só está para falar o que ainda não foi feito. Essa é a tarefa do anjo de Deus. Existem milhares de anjos, mas cada um tem o seu trabalho. Resultados: quando os líderes não ouvirem com muita atenção e o mensageiro voltar para o Criador sem sucesso, os problemas de uma nação nunca irão acabar. E quando acontece com os líderes religiosos, o Espírito Santo sai na vida dos mesmos. Quando isso acontece, o resultado é a perdição e a ausência do poder espiritual. Os problemas de uma nação estão nas mãos dos líderes religiosos e eles podem contribuir positivamente na boa governação dos líderes políticos. Mas quando eles forem unidos, e quando isso não acontece, a resposta virá. A pergunta é: quem somos nós? Agora estamos em 2023. Quantas gerações já passaram? Essa pergunta é para todos. Porque para além dos líderes, a mudança de consciência de cada um de nós desempenha um papel muito importante para Deus. Você que é líder religioso africano, o que já fez para contribuir positivamente? Não é uma história da Bíblia que os europeus trouxeram para nos escravizar, ou o Alcorão que veio com os asiáticos, mas são vários acontecimentos frescos no nosso continente. Muitos homens de Deus foram e estão sendo abatidos e destruídos. Agora estamos sem identidade. O que é que os líderes estão fazendo? Mas essa história não começou hoje. Esse é o verdadeiro sinal que o diabo está no controle do sistema. Uma das características é a ausência da união, que resulta em arrependimento nas pessoas. A ausência da união impossibilita os líderes religiosos a identificarem a revelação-chave. No cristianismo, quando Adão e Eva foram enganados com o diabo, eles perderam o controle e começou a vida dura. Visto que a culpa não era deles, Deus criou uma solução para a humanidade. E por causa disso, Deus promete uma vida melhor para a humanidade no futuro. É uma promessa. Mas o diabo ainda está no controle do sistema e em guerra com o Criador Celestial.
Os líderes religiosos não estão a contribuir em nada. A prova disso é, no passado Deus mandou homens para falar com homens. Os líderes e os profetas nada fizeram. Homens como Buda, Maomé, Confúcio, Lao Tse, Mahatma Gandhi, Pitágoras, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Moisés, entre outros, que quando for para mencionar, pode levar uma vida. Todos esses eram mercenários de Deus, mas os líderes religiosos não conseguiram identificar a revelação-chave quando eles estiveram em vida. Agora o resultado é este, que todos nós vimos e temos presenciado. Vários acontecimentos decorrem e ainda vão decorrer neste planeta. Para além dos acontecimentos que vêm destruindo vidas e de crianças inocentes, há 3 anos atrás, tivemos a chamada doença, coronavírus, que destruiu vidas. Em seguida surgiu o ciclone Freddy, que também destruiu vidas dos seres humanos. Ainda teremos muitos outros acontecimentos. Os líderes religiosos não fizeram e não estão fazendo nada, muito menos prever esses acontecimentos. A única coisa que fizeram no tempo de coronavírus foi fechar os templos da união de fé. Eles não se diferem com os líderes políticos. O tema desse vídeo é como identificar a revelação-chave. E a minha luta não é com os líderes políticos. A minha luta é com os líderes religiosos. Para os líderes religiosos, até podem se perguntar, será que nenhum líder já fez coisa certa para merecer um elogio? Primeiro dizer que, quando alguém pretende ser um camponês, estabelece uma meta de hectares que pretende cultivar. Por exemplo, 3 hectares dentro de 3 meses, e o trabalhador ele não pode ficar 2 meses e meio a fazer a metade de 1 hectare. Por isso que não se pode elogiar alguém com uma história parecida. Porque a verdadeira intenção do dono da machamba é fazer o trabalho de 3 hectares em 3 meses. Por isso está escrito no livro do Cristianismo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram comovidos pelo Espírito Santo. Como identificar a revelação-chave é o tema desse vídeo. A resposta teremos no próximo vídeo.